Amém. Nós chegamos ao segundo dia da nossa semana de direção profética. Nós temos falado muito acerca da maneira como nos falou o Senhor ontem, porque de fato nós somos impactados pela sua palavra, não é verdade? Eu lembro-me de uma ocasião em que eu fui convidado para ministrar num evento. E esse evento era durante todo o dia. E pela manhã houve a ministração da palavra. À tarde seria um momento de impacto evangelístico nas ruas. E à noite eu estaria ministrando. E pela manhã nós fomos assim tomados pela presença de Deus de uma forma como eu nunca havia presenciado antes. E eu lembro-me como se fosse hoje, depois que terminou aquele culto, eu nunca tinha visto uma manifestação do poder de Deus daquela maneira. E ali, quando terminou aquele culto, eu disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui à noite? Eu disse assim: eu estou perdido. Porque, irmãos, depois daquilo que Deus fez naquela manhã, eu não entendia mais o que poderia acontecer, sabe? Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, o Senhor também se fez presente naquela noite. A glória dele foi derramada e nós ouvimos a sua voz. E por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos o que nós recebemos ontem da parte do Senhor aqui nesse lugar. E aí nós ficamos dizendo assim: meu Deus, né? Clebson que vai estar ministrando, dizendo assim: o que é que eu posso falar depois daquilo que o Senhor Deus fez? Mas nós cremos que sempre há algo novo da parte do Senhor a ser derramado sobre as nossas vidas. A sua palavra é viva e ela renova-se a cada manhã. Amém? Então nós vamos orar nessa hora. Eu queria que você estendesse a sua mão em direção ao seu filho, nosso irmão Clebson. Pai, o teu filho é boca do Senhor a ministrar ao nosso coração nessa noite. Nós assim cremos. E nós o colocamos diante do teu altar nessa hora. Senhor, que teu Espírito o tome. E que seja não ele, mas o Senhor através dele ministrando aos nossos corações. Que a sua palavra, Pai, por ele ministrada nessa noite, ela venha tocar as nossas vidas de uma forma como só o Senhor pode fazer. Senhor, em nome de Jesus, que ele seja nessa hora completamente dependente de Ti e do Seu Espírito. E com ousadia da Tua parte, Ele venha ministrar ao nosso coração. Nós inclinamos o nosso coração a Te ouvir. Fala conosco, Pai. Nós Te pedimos isso, no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cheguei em casa ontem e assim como você saiu daqui, você estava ainda remoendo, ou até para citar um termo pecuário, ruminando tudo que foi falado. Eu fechei meu olho e disse: obrigado, Senhor Deus, pelo aquilo que eu ouvi. Porque eu prefiro, meu pastor e minha pastora, chegar no ambiente já pegando fogo, porque eu sei que aquilo que eu vou falar vai penetrar mais fácil no coração de vocês, porque vocês já estão quebrados pela palavra, pelo aquele momento grandioso de ontem. E eu agradeci ao Senhor pelaquela noite, por tudo que a gente ouviu. Além de tudo, como já é de praxe da nossa semana, a pregação de ontem veio para pavimentar aquilo que a gente vai falar. Impressionante. Todo ano é isso, né, Tiago? Todo ano. E eu espero falar aqui também pavimentando algo
que vai ser continuado nos próximos dias, porque é o Senhor que faz isso, é o Senhor que faz assim. E toda vez que a gente vai ministrar, a gente não fala um para o outro o que é que a gente vai falar, e às vezes um acaba entrando no assunto do outro, né? Aí Tiago faz: não, tu está ministrando o que eu ia pregar, você está falando o que eu ia falar. Muito engraçado isso. Eu sou aquele que crê. Amém? Você é aquele que crê. E eu não posso me livrar de como eu vejo o mundo. E eu acho que eu vou ficar doido. Acho que eu vou ficar maluco, porque eu começo a ver as coisas, Deus onde não, assim, é um filme que não tem nada a ver, mas eu começo a ver Deus. É um livro, às vezes livro até infantil, Pequeno Príncipe, como Maria Helena estava compartilhando um trecho lá, Alice no País dos Espelhos, e às vezes eu vejo aquilo e não tenho como ter outra ótica a não ser ver Deus ali. E eu estava hoje na praia, e praia já é um lugar propício para ver Deus, porque aquele mundão, aquela maravilha que Deus criou, é talvez uma das maiores evidências, falando de bioma, de paisagem, do toque da criação do Eterno. E eu estava ali com meu filho Gabriel, mais novinho, e ele é afoito, ele sai andando, ó, pro meio da água assim, pro fundo, e se eu não segurar, ele vai embora. Aí ele olhava a onda vindo, aí ele virava assim as costas para pular e se preparava para a onda que vinha. E eu disse: Senhor, eu estou ficando maluco, porque a semana de direção profética é uma grande onda do Senhor, que vem para nos colocar e nos projetar diante da tua vontade. E meu filho olhava a onda dizendo: ela está vindo, e ele se posicionava para receber aquela onda que ia projetar ele para... E ele começava a rir, ele achava aquilo divertido. Agora é interessante que nem toda onda ele ria. Tinha onda que pegava ele, que ele caía assim, daqui a pouco ele levantava a sério, mas ele via, tem uma onda vindo, e ele se posicionava de novo. E eu disse: Senhor, o Senhor está falando comigo até nisso aqui. Meu irmão, eu sou assim, eu não consigo ver as coisas com outra ótica, a não ser a ótica daquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu sou aquele que crê, porque eu sou um crente, porque eu acredito. A gente estava ontem aqui, todo mundo levando os socos, né, do Senhor, e lá vai eu de novo, né? Me lembrei de um filme, Rocky Balboa, e ele disse assim, ó: não é o quanto você está disposto a bater, é o quanto você está disposto a apanhar e levantar. E eu disse: Senhor, eu estou disposto a levar esses encontrões do Senhor, me levantar, dar glória a Deus e seguir a tua vontade, porque nem toda palavra vai alegrar o nosso coração. Às vezes é confronto, que você só vai se alegrar depois. E aí, como parafraseando já o pastor Paulo, quem crê está aqui. E nisso tudo de tomar uma decisão, de se posicionar, de observar tudo e não só ser levado pelas emoções e sentimentos, pelos desejos do seu coração, mas sim tomando firmeza naquilo que é a palavra e a vontade do Senhor, se posicionar, tomar uma decisão. Eu quero falar um pouco a respeito da incredulidade do coração humano. Esse é o tema de hoje, a incredulidade do coração. A gente estava lendo Marcos, desculpa. E aí eu cheguei numa palavra que está lá em Marcos 6, que você vai abrir aí comigo só para acompanhar.
vai começar no versículo 53. Jesus, ele se encontra numa cidade, depois dele andar sobre as águas, andar sobre o mar, ele chega na cidade de Genezaré. E aí a gente vai começar lendo aqui 53 até o 56. Ele diz: então, já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda a região, começaram a trazer em leitos os enfermos, e os levaram para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, nas cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhes que deixasse tocar ao menos na borda de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Aleluia. Amém. Aquele que crê. É impossível, quando você está lendo a Bíblia de uma forma, o capítulo todo não só o capítulo, mas o livro, quando você vai lendo, não fazer um paralelo com a cidade de Nazaré. Esse mesmo capítulo, em que a gente viu aqui um texto, em que as pessoas, quando ouviram falar de Jesus Cristo, eles começaram a trazer todos os enfermos, todos os doentes, e eles colocavam nas ruas, nas praças, e onde quer que Jesus andava, onde quer que Jesus passasse, as pessoas desejavam tocar nas suas vestes para ser curado. E a gente já viu isso muito acontecer. As pessoas tocavam nas vestes de Jesus, na orla de sua roupa, e eram curados. Mas quando eu vou lá para o versículo 1 do capítulo 6, eu vou encontrar a passagem que Jesus ele é rejeitado na sua terra. E o último capítulo dessa passagem, que é o versículo 5 e 6, ele diz assim, Marcos 6, 5 e 6. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos, e Cristo se admirava, porque o coração deles era um coração incrédulo, um coração que não acreditava, um coração que não estava predisposto a entender que o Salvador, o Senhor, o Deus do mundo estava ali. A Bíblia mostra que a incredulidade é um empecilho para a salvação, e é um empecilho para ver os milagres de Deus em nossas vidas. A incredulidade, ela está ligada à falta de fé, a recusa de crer. A fé é a essência para a salvação. Se você recordar comigo lá em Hebreus 11, 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É preciso ter fé para agradar a Deus. A única forma de receber a salvação é pela fé em Jesus Cristo. É interessante porque agora há pouco eu falei que a natureza, a beleza criada, ela aponta e revela o Criador. Mas a revelação natural, como os teólogos chamam, ela não é capaz de completar a obra, a salvação. Porque a salvação vem pela fé no Filho de Deus. E sem fé, o seu coração é um coração incrédulo. Então, quando a gente vai falar de incredulidade, o primeiro empecilho que a gente vê
da incredulidade é um empecilho para a salvação. A única forma de receber a salvação é pela fé em Jesus. A pessoa que não crê que Jesus morreu por seus pecados não vai receber em seu coração e nem vai ser salva. A incredulidade em relação a Jesus impede de alcançar a salvação. Certa vez me perguntaram, Cleferson, qual é o pecado imperdoável que a Bíblia chama? A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que significa isso? E eu acho que isso é um debate histórico para os teólogos. O que seria esse pecado imperdoável? Mas talvez a resposta que entra em consenso em muitos deles seja justamente a que passa pela incredulidade no coração. A maior blasfêmia contra o Espírito Santo é a total negação da sua ação salvífica sobre a humanidade. Porque se a pessoa não acredita e não crê que Jesus morreu na cruz para salvar você da perdição eterna, da escravidão do pecado, você está blasfemando contra a ação do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu irmão, a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma incredulidade no coração tão grande, a ponto de você deixar de acreditar na ação salvadora de Jesus Cristo sobre a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, esse tipo de incredulidade que impede a salvação, que barra a ação do Espírito Santo na sua vida, que você entra em total negação, é o mais perigoso de todos. A incredulidade que se recusa a aceitar a verdade, que podem ser claramente vistas na figura de Jesus Cristo. O interessante na verdade é que muitas pessoas que são confrontadas com essa verdade, elas escolhem não acreditar. Elas deliberadamente escolhem não crer. Quando isso acontece, as pessoas fecham os olhos e o coração para a verdade. Prefiro crer em mentiras. Preferem se ater à incredulidade do coração. Veja um texto lá de Romanos que diz, Romanos 1, 21 a 23, diz assim, acompanhem ouvindo comigo. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, mas nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos ou loucos. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como os pássaros, quadrúpedes, répteis e por aí vai. A todos estes, meu irmão, que blasfemam contra o Espírito Santo, não há salvação, até que ele mude de opinião. Agora existe um segundo tipo de incredulidade. É a incredulidade da vida cristã. É aquilo que eu chamo o crente ateu. É aquela pessoa que está na igreja, aceitou Jesus Cristo. Ela olha para a Bíblia. Ela abre num texto que a gente acabou de ler, que Jesus curava, que as pessoas, se ao menos tocassem nas suas vestes, receberiam a salvação e a cura a cura física e a cura da alma. E elas acreditam que aconteceu, mas elas não acreditam que vai acontecer consigo mesmo. É um empecilho que barra o crescimento da sua vida cristã. Uma outra forma de incredulidade é quando temos a dificuldade de crer. Quando o pastor chega aqui na ministração e diz: olha, os sinais, eles acompanharão aquele que crê. E aí, quando você está diante da situação, você
titubia, você vacila, os seus pés tremem, você já não tem mais certeza daquilo, e você acaba se conformando. E alguns dizem: não, isso era só para os tempos bíblicos. Hoje em dia o Senhor já não age mais assim. Existem alguns que dizem que os dons cessaram. E eu fico: Senhor, tem misericórdia da minha vida, para que eu não tenha essa falsa impressão. Porque o mesmo Deus que operou na Bíblia, Ele é o mesmo Deus hoje, e Ele vai ser o mesmo Deus amanhã. Ou montanha russa espiritual, isso não devia existir. Sabe por que isso existe? Porque você não crê, porque você é vacilante ainda, você vive inconstante, eu vivo inconstante, porque eu ainda duvido. Eu olho para a Bíblia e eu sempre me pergunto: Senhor, o que é que eles encontraram? Como é que essas pessoas viviam isso? Eles estão entendendo algo que eu não entendi. Mas sabe o que é isso? Na minha vontade de crescer espiritualmente, ele esbarra na incredulidade do meu coração, e eu não passo de meras perguntas. O mar de dúvidas, ela continua, e eu não consigo ultrapassar isso. Sabe o que é isso? Incredulidade no coração. Mas você não é o único que teve isso, e você não vai ser o último. Mas meu irmão e minha irmã, a gente viu um texto que eu queria completar lendo aqui, que Jesus chegou em Nazaré, que é a sua terra, terra da sua família, dos seus pais e do seu irmão. Leia comigo, versículo 1 do capítulo 6 de Marcos. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanhavam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouviram e se maravilharam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? É como se tais maravilhas, e como se fazem tais maravilhas de suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José e Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, disse: nenhum profeta é desprezado senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali muitos milagres, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos, e se admirava da sua incredulidade. Meu irmão, a gente sabe que na teoria nada é impossível para Deus. Você acredita nisso? Nada é impossível para Deus. Mas certas áreas da nossa vida sentimos que Deus não pode fazer muita coisa. Precisamos tomar cuidado com a incredulidade que tem crescido em nosso coração. Isso não quer dizer que a gente vai crer em tudo que as pessoas dizem, não. Mas como diz a sua palavra, cuidadosamente procurar entender o que a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses 5, 21, ele diz um versículo que eu guardo para a minha vida. Ele diz assim, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Meu irmão, é preciso superar a incredulidade do seu coração. Isso não pode barrar o seu crescimento espiritual. Você precisa crer que Deus, Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Você precisa crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e Ele será amanhã. Então o mesmo Deus que soltou promessas para você, Ele é fiel para fazer cumprir na sua vida. Amém? A dificuldade para quê? O crente ateu, aquele que acredita que as coisas da Bíblia não existiram,
mas que diante das situações ele é vacilante, ele não acredita. Ok, Cleverson, eu sei que a incredulidade é uma barreira. Ele impede o avivamento, impede o crescimento, ele barra a expansão do reino de Deus na terra. Quem comigo não junta e espalha, meu irmão, diz a Bíblia. Eu prefiro aquele disposto, com o coração dizendo assim: não, é isso mesmo, eu quero, eu creio, é a Bíblia, é a palavra do Senhor que está falando. Não é revelação humana, é revelação de Deus, e se é de Deus, eu creio, então eu vou em frente. Do que aquele cheio de conhecimento, mas é um incrédulo, né, sentado nessa cadeira aí. A sua célula não flui, a sua vida não flui, a vida da sua família não flui. Como é que a vida da sua igreja vai fluir? Não queira ser uma pedra de tropeço na expansão do reino de Deus na terra. A sua incredulidade tem barrado a ação do Espírito Santo na terra. Sabe por quê? Porque o Senhor usa você e a mim para a expansão do reino dele, para a obra dele na terra. Ele nos escolheu, nos reservou, chamou de igreja, somos a noiva dele. Já pensou se a noiva começar a duvidar do noivo? Já pensou se a noiva começar a ter questionamentos sobre o poder e a ação, ou quem é a identidade do noivo? A incredulidade tem roubado a identidade do povo cristão. Porque se você sabe quem você é, e a gente tem falado isso, você vai se apropriar da palavra do Senhor. A incredulidade não é falta de fé. A fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Sabe por que você é incrédulo? Porque você não lê a Bíblia. Você não está lendo a Bíblia, por isso que você não crê que as coisas acontecem. Sabe por que você é incrédulo? Porque você não ora. Enquanto tem gente que ora assim, ó. Tem gente que ora assim, ó. Abra aí Marcos 9. Você já orou assim? Marcos 9. Versículo 19. Eu não vou ler o texto todo, só quero pegar um trecho. E esse 19 é importante, que ele fala da geração incrédula. Fala a respeito da cura de um menino. Versículo 19 diz assim, ó: então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? E até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino até aqui. Até quando terei que suportá-los? Essa é uma palavra que tem eco. Você já viu palavras com eco? São palavras que se fala e você fica reverberando aquilo, porque tem algo ali naquela palavra que vai falando com você e não deixa você. Cristo fala assim: ó geração incrédula. Meu Deus, livra a minha geração de ser incrédula, Senhor. Livra a nossa geração de ser incrédula. Mas o pai desse menino, no versículo 24, ele fala, vamos ler o 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. E o Senhor respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Mas sabe o que é mais importante? Olha a oração dele: ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha incredulidade. Meu irmão, talvez uma atitude dessa possa nos salvar. Talvez a atitude do pai
A fé vem pelo ouvir, e ele disse: olha, nada é impossível para o que crê. Ele ouviu a sentença do Senhor, ele ouviu a afirmação do Senhor e disse: Senhor, eu acredito, mas o meu coração ele é vacilante e incrédulo. Mas ele não se resignou àquilo. Ele olhou para o Senhor dos senhores, para o Deus de cura, aquele que iria livrar o filho dele da morte, daquele endemoniamento diabólico, e disse: olha, eu creio, mas trabalha no meu coração, para que eu também possa exercer tal convicção. Meu irmão, talvez você esteja orando da forma errada, eu não sei. Você já orou para que a sua fé aumente? 2022 começou. Talvez seja essa a oração que você precisa. Senhor, trabalha no meu coração a minha falta de fé, como esse pai aqui falou. Sabe o que é uma outra coisa importante? É declarar a verdade. Como isso é libertador. Jesus Cristo olha para aquele homem e diz assim: ó, tudo é possível para aquele que crê. Rejeitar pensamentos mentirosos que promovem a incredulidade é sua obrigação. Você não pode trazer para a sua vida sentenças malditas, palavras e intenções lançadas sobre você para que possa denegrir você. Você na mesma hora deve levantar sua cabeça e dizer: para trás de mim, Satanás, eu não aceito tal sentença sobre minha vida. Declarar e exaltar a verdade é um dever daquele que crê. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 10:5. 2 Coríntios 10:5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aleluia! É isso, meu irmão. Declare a verdade. Declare aquilo que vai trazer convicção ao seu coração. O problema é que muitas vezes as nossas palavras não têm sido boas, né? Eu me envolvo em conversas e as minhas palavras não são aquelas agradáveis ao Senhor. E ali naquelas conversas, sentenças malditas são lançadas. É por isso que a preocupação com a boca é uma preocupação lá de Tiago. Às vezes a gente está que nem peixe, morrendo pela boca, porque a gente fala muita besteira, a gente fala muita abobrinha, e aí acaba se complicando, porque a palavra lançada, ela tem um poder, de influenciar aqueles que estão ao nosso redor. E Satanás, nosso inimigo, está ao nosso derredor, é aquele que observa, procurando um mínimo vacilo. E você, ao falar palavras torpes e palavras torpes não é só palavrão não, meu irmão. Palavras torpes são todas as sentenças que não glorificam o Senhor. Se você tem uma conversa que não glorifica o Senhor, é ali uma janela para que o inimigo possa cirandar na sua vida e fazer alguma coisa. É por isso que toda vez de noite, a minha oração é: Senhor, me perdoa se eu falei alguma coisa que te desagradou. Parou para pensar que o seu objetivo na terra é colocar um sorriso nos lábios do Senhor? Porque, como o pastor Paulo falou ontem, Deus ele tem algumas características que compartilhou comigo e com você. Deus ele se alegra, meu irmão, assim como ele se entristece. O seu objetivo é colocar um sorriso no rosto de Deus. Se lembra de Jó? A gente não vê uma menção, a não ser o Senhor Jesus Cristo, uma menção tão clara de Deus se gabando de alguém, como em Jó. Ele vê lá o diabo de andar e cirandar pela terra, chega diante de Deus, e Deus fala assim: olha, tá vendo Jó? Servo bom e fiel. O diabo não perguntou nada não,
Deus disse: olha, está vendo ele? Seu objetivo na vida é fazer com que Deus se gabe de você, é fazer com que Deus possa chegar e dizer: olha, está vendo meu servo Magal? Servo bom e fiel na terra, anda pelos caminhos justos, reto. Esse é o objetivo da sua vida, trazer glórias a Deus. É por isso que a gente orou ontem: Senhor, glorifica o teu nome sobre as minhas custas, sobre a minha vida. E isso passa por uma pessoa que crê, por uma pessoa que decide crer. Porque, meu irmão, crer é uma decisão. Crer é uma decisão. Decida crer. Leia a Bíblia, ore, professe a verdade, tome posicionamento. É muito importante isso. Mas aí Jesus não fica só em Nazaré. Jesus, ele chega, ao passar por algumas outras coisas, Jesus, ele chega num lugar chamado Genezaré. E esse aqui foi o nosso texto. E ele diz assim, ó, que nessa cidade o Senhor pôde fazer muitos milagres, porque o povo creu no Senhor Jesus Cristo. Eles acreditaram que o Senhor Jesus podia fazer as coisas. E é maravilhoso. Quando você vai ler esse texto, tem algumas coisas nas entrelinhas que são maravilhosas. E eu separei uma delas aqui para compartilhar com vocês. Ele diz assim, que saindo do barco, logo reconheceram Jesus Cristo. E eles, percorrendo toda a região, começaram a trazer leitos enfermos, levaram para onde ouviam que ele estava. Onde quer que entrasse, nas ruas, aldeias, cidades, punham os enfermos, pedindo-lhes que deixasse tocar ao menos na borda de sua roupa. E aqui, talvez sua versão esteja orla das suas vestes. E essa expressão me pegou desprevenida. Eu disse assim, não é a primeira vez que eu escuto isso. E qual é a dessa coisa? De tocar na orla das vestes. E por que tocar na orla das vestes? E vamos lá, vamos atrás disso aqui. Meu irmão, abra aí sua Bíblia em Números. Números 15, verso 38 e 39. Números 15, verso 38 e 39. Ele diz assim: fala aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades de suas capas e ponham um cordão azul em cada franja, e as franjas estarão ali para que ao vê-las vocês lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpra, para que vocês não deixem de arrastar a infidelidade segundo os desejos dos corações e dos seus olhos. Meu irmão e minha irmã, era uma tradição do povo hebreu vestir aquelas roupas longas, e nessas roupas longas tinham franjas, e essas franjas tinham o objetivo de fazer lembrar dos mandamentos do Senhor. Mas não só isso, com o tempo, isso da cultura que perpassa até hoje, e tem uns nomes das vestes que eu nem me atrevo a dizer, que eu vou errar aqui. Mas meu irmão, nessa cultura, eles vestem aquilo para oração. E naquele tempo, e na cultura judaica, as franjas, como a gente acabou de ler, na cultura, ela representava a extensão
da identidade da pessoa. Ali representava a extinção do seu status, da sua identidade. Então, meu irmão, era como se aquele povo tivesse vindo Jesus e disse: ele é o Messias prometido, ele é aquele que veio para libertar o povo, ele é aquele que tem o poder. Então, se for, eu quero pegar na franja, na orla da sua veste. Era um ato de identificação com o Senhor Jesus Cristo. Era algo que estava ali para trazer, era um ato de fé. Tocar na orla de Jesus era um ato de fé daquelas pessoas. Mas isso não para nem por aí. A gente vai ver o texto lá e fala orla. Esse aqui eu me atrevo a dizer, é do termo canaf, que quer dizer asas. E é interessante, né? Quando a gente fala lá que estamos debaixo das asas do Senhor, fica aquele manto assim. Talvez seja esse o manto de glória que fala lá em Isaías, que cobre o seu povo. Era como se o Senhor nos abraçasse com as suas asas. E é o mesmo termo para a orla das vestes. E olha um texto que diz lá em Malaquias. Uma promessa descrita lá em Malaquias 4, versículo 2, que diz o seguinte: muitas nações virão e dirão: venham, subam ao monte do Senhor e ao seu santo templo, para que nos ensine os seus caminhos. Eu estou em Miqueias, desculpe. É Malaquias 4, versículo 2. Ele diz assim, ó: mas para que teme ao Senhor, que teme o nome dele, nascerá o sol da justiça. Aleluia! Jesus Cristo, trazendo a salvação em suas asas. Eles podem ficar aqui à frente mesmo. Tiago, convido você também, Tiago. Convido a Adriana também. Nossos supervisores. Mica desenrola aqui. Deixa Tiago aqui embaixo. Meu irmão, minha irmã, o povo de Genezaré, eles souberam que Jesus estava passando, e ali eles foram em direção ao milagre, à cura. Eles foram em direção àquilo que o Senhor estava passando. Isso, meu pastor. Eles creram. E para fechar a crença deles, para afirmar tudo aquilo que estava no coração deles, em um ato de identificação, eles tocavam na orla do Senhor. E eles diziam assim, ó: o sol que nascerá e trará salvação é o Senhor Jesus. Eu afirmo isso, creio e toco nas suas vestes. E ali eles eram curados. Oh, meu irmão, minha irmã, o Senhor está aqui hoje. O Senhor está aqui. Ele procura aqueles que se identificam com Ele. Eles procuram aqueles que creem, aqueles que não duvidam no coração, aqueles que olham, Jesus está ali, então eu vou em direção. Oh, Senhor, hoje haverá cura nesta casa, Senhor. Hoje haverá cura nesta casa, Pai. É por isso, meu irmão e minha irmã, você
que entendeu essa palavra, você que crê, você que decidiu crer, você que assim comigo está aqui porque daí vier, porque você é um crente, você é aquele que crê, e você quer ser curado, seja doença física, seja uma doença espiritual, um pecado que você não consegue vencer, a incredulidade do seu coração que ainda é grande, você, como um ato de fé, crendo em Deus, você vai vir aqui à frente e os supervisores e os pastores orarão por você.